Reverendíssimo Padre Marcelo, Padre Danilo, caros irmãos, São João, no seu Evangelho, no capítulo 6, ele nos apresenta o discurso do pão da vida. E ali apresenta então a sua teologia sobre a Eucaristia. O que é diferente dos outros evangelhos, pois os evangelhos sinóticos, eles apresentam esta sua teologia eucarística diante da apresentação da última ceia, aonde tem a instituição da Eucaristia. São João faz diferente. E isso estamos escutando já há algumas semanas, aonde há 3 domingos atrás abriu-se esse discurso quando Nosso Senhor então multiplica os pães. Ali começa este aprofundamento do Senhor que nos mostra, que nos quer saciar, mas não somente ao corpo, mas espiritualmente, quer nos dar aquilo de que temos necessidade. Mas por vezes, ainda assim, nos prendemos às coisas temporais, às coisas do aqui e do agora. E por isso vemos que os judeus acorriam a ele, depois da multiplicação dos pães, para que eles pudessem então comer, saciar-se materialmente. Por isso nosso Senhor os repreende e apresenta que não é que o maná dos sinais que eles pediam era uma prefiguração daquilo que ele queria fazer, daquilo que ele o faz, de fato, dando-se a si mesmo, pois é ele o pão descido do céu. E como ouvimos no último domingo, no seu último versículo, e que é o primeiro desta semana, ele é o pão do céu, a sua carne é a verdadeira comida, é por meio dela que temos a vida. E isso, as liturgias destes domingos nos vêm acrescentando, nos ajudando a entender e aprofundar. E neste domingo, a primeira leitura nos abre este entendimento, mostrando que nosso Senhor, que Deus, então prepara a sua casa, a igreja, que tem 7 pilares, os 7 sacramentos, aonde a Eucaristia é o pilar central, aonde diante da celebração da Santa Missa, mesmo o sacrifício de modo incruento do Senhor, nos chama a participar desse mistério e aprofundar e crescer e ter vida. Este mistério que nos conduz a estar com Ele, a buscá-lo de fato. O Senhor que antes, no Antigo Testamento, enviava os seus empregados, os profetas, para anunciar, para preparar o povo. Hoje, diante do Novo Testamento, envia a nós os seus apóstolos, para que eles nos anunciem, nos mostrem este seu amor, nos anunciem e nos conduzam a participar deste grandioso mistério e aprendermos verdadeiramente quem é Ele. E assim podemos participar, e assim podemos viver, e vivenciando, podemos então responder o questionamento que os judeus, diante do Evangelho de hoje, faziam, diante do anúncio de que é a carne do Senhor, é o sangue do Senhor que é a verdadeira bebida, que devemos comer e beber para termos vida. Questionavam-se, mas como? Como Ele vai dar sua carne em alimento? Questionavam-se porque não conseguiam aprofundar. Nós, que aqui estamos, devemos então, vivenciando esse mistério, saber responder, saber anunciar, responder a este questionamento
Porque somente participando verdadeiramente da Santa Missa, estando aqui de fato, de corpo inteiro, não somente presencialmente nos bancos, mas tendo verdadeira atenção, não nos bancos sentados pensando no almoço que tivemos, no que iremos comer, no que iremos fazer, mas aqui, de fato, buscando se unir a Cristo, aí sim responderemos e veremos verdadeiramente, poderemos anunciar que o Senhor nos alimenta com a sua palavra, nos conduzindo, nos alimenta com a Eucaristia, se entregando a nós. É aqui que Ele se dá totalmente, porque se cremos verdadeiramente, de fato, como alguém poderia duvidar dele que diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue? Como poderíamos duvidar do Senhor que diz: isto é, não é representa, isto é? O Senhor já havia vencido a incredulidade, buscara já quebrar a incredulidade dos judeus, quando antes, em Cafarnaum, em uma casa, então um paralítico é descido diante dele, e então ele perdoa-lhe os pecados, e aqueles que ali estavam, ficavam: como ele pode fazer isso? Quem ele pensa que é? E nosso Senhor então volta-se para ele e diz: para que creiais que o Filho do Homem pode perdoar na terra os pecados, então tu levanta-te, pega a tua maca e anda, retorna à tua casa. Ele o pode. Ele, no início deste discurso, multiplicou os pães para que creiam. Eu posso. E também em nossos tempos, de modo mais sublime, com tantos milagres eucarísticos, mostrando-se: estou aqui, como se nos dissesse: para que creiais que após a consagração sou eu, é Cristo verdadeiramente presente. Diante de nós está o nosso verdadeiro alimento, o seu corpo, a nossa verdadeira bebida, o seu sangue. É o Senhor, não mera representação, é Ele ali, é Ele que se faz presente. E vivendo este mistério, dando este passo de fé, podemos então verdadeiramente responder: é assim, ó judeu, é assim, ó vós que perguntais: como pode Ele dar a sua carne a comer? É assim, Ele se faz presente e nos alimenta de verdade, nos mostra este caminho e nos faz verdadeiramente buscá-lo. Eis a suavidade do Senhor que ouvíamos no Salmo, eis a sua bondade diante de nós, pois o Senhor quis permanecer conosco, o Senhor quis se entregar a nós para nos salvar e se entrega para nos alimentar e nos convida, como ouvimos no Apocalipse de São João: eis que estou à porta e bato. Ele bate, Ele vem, pois quer fazer um encontro conosco, um encontro pessoal, íntimo, que nos transforme, que nos conduza à verdade. E assim entender aquilo que ao final da primeira leitura escutamos. Ele quer nos conduzir da ignorância à vida plena, à vida nele, neste caminho de entendimento, de compreensão,
dele que se dá. E diante disso, vemos que São Paulo, na segunda leitura, então, nos chama a atenção. Nos chama a atenção para vivermos verdadeiramente, para que possamos compreender. E por isso diz: compreendeis bem a vontade do Senhor. Deveis compreender verdadeiramente o que o Senhor quer. Aquilo que Ele anuncia no Evangelho: aquele que me come, viverá por mim. Pois, se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. É isso que Ele quer. Que tenhamos vida, a vida nele. São João Crisóstomo, comentando este Evangelho, então, nessa parte em particular, nos diz: com frequência, nosso Senhor promete-nos a vida, pois não há nada mais importante ao homem, nada mais precioso ao homem do que a vida. E por isso, no Antigo Testamento, Ele promete uma vida longa de muitos dias. Mas no Novo Testamento, aqui, promete a vida sem fim, a vida eterna. No Antigo Testamento, o Senhor, de modo prefigurativo, então dava muitos dias. Aqueles que eram verdadeiramente fiéis a Ele tinham uma vida longa, mas ainda assim uma vida para o aqui. No Novo Testamento, no hoje, nosso Senhor vai além, dar-nos mais. O Senhor nos dá a vida eterna, esta união com Ele, esta proximidade com Ele, esta comunhão verdadeira com Ele. É isso que o nosso Senhor quer de nós. Devemos buscá-lo, nos unir verdadeiramente a Ele e verdadeiramente receber este que é o alimento verdadeiro. Mas ainda assim, quando falamos de alimento, talvez em nossa cabeça possa passar: mas qual é a diferença? Existe verdadeiramente uma diferença entre o nosso alimento material e este que nos alimenta para a vida, diante do seu efeito? Pois, quando comemos algo, não nos tornamos aquilo que comemos. Alguém que come uma salada não se tornaria um vegetal. Alguém que come um pedaço de carne não se torna um boi ou um frango. No entanto, ao recebermos o Senhor, ao comungarmos do seu corpo, ao recebermos este verdadeiro alimento, somos recebidos nele. Quando temos verdadeira comunhão, quando estamos aqui de fato, quando buscamos ter esta vida, então expressamos essa comunhão recebendo, somos recebidos nele. E nessa recepção da vida, temos verdadeiramente vida, a vida nele. Esta vida que não é para o aqui, para o agora, mas para a eternidade. Que não se prende às coisas aqui, mas nos aponta ao céu, nos aponta esta união plena com o Senhor. É isso que Ele nos diz, quando no Evangelho nos diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, está unido a mim, e eu nele. Por isso, somos hoje convocados para ter esta mudança de vida, para nos unir verdadeiramente ao Senhor. Não ter um sentido superficial, estéril. Aqui estamos para buscá-lo,
Não podemos aqui estar com a síndrome dos patos que mergulham, mas estão impermeáveis, não se molham. Aqui devemos nos encharcar do Senhor, estar verdadeiramente unidos a Ele. Devemos aqui buscá-lo, ter esta união íntima, pessoal, verdadeira. Não podemos ser impermeáveis e aqui simplesmente vir para fazer um checklist. Já estive lá de corpo presente. Já fiz meu compromisso. Eis aqui o tempo da graça do Senhor que se dá a nós, que nos é ofertado e que nos chama a verdadeiramente estar com Ele. O Senhor sempre vem, sempre bate a porta. Diante desse convite que Ele faz, Ele sempre faz a sua parte. Cabe a nós fazermos a nossa. Cabe a nós verdadeiramente darmos esse passo e buscarmos, lutarmos pela vida da graça. Não podemos, por exemplo, ficar numa vida achando que eu tenho que pagar pedágios para a comunhão e nunca mudar de vida. Não posso achar, fiz isso e aquilo, então eu vou comungar, vou confessar para comungar. Eu vou confessar para estar em estado de graça, para me unir ao Senhor, para verdadeiramente participar da sua vida, estar em comunhão com Ele. Não é um pedágio que eu passo. Não posso permanecer com esta mentalidade. O Senhor nos chama a esta mudança de vida, a participar da vida dEle, com Ele, nos unindo a Ele de fato. E o que nos falta? São Tomás de Aquino, certa vez conversando com sua irmã, então ele pergunta: o que é necessário para ser santo? Ela talvez esperasse um tratado teológico, e ele responde com uma palavra: querer. Para termos a vida, para sermos santos, para nos unirmos ao Senhor, é necessário querer. Mas não um querer superficial, querer de verdade, como diz Santa Teresa, com determinada determinação, buscá-lo. Buscá-lo de fato, com atos, nos esforçando. São José Maria, em Caminho, nos diz: dizes que sim, que queres, mas queres como um avaro quer o seu ouro? Queres como uma mãe quer o seu filho? Queres como ambicioso deseja as suas honras? Queres como um pobre sensual deseja o seu prazer? Se não, então não queres. Devemos querer, buscar. Há alguns dias víamos tantas vezes na televisão que tantos e tantos se esforçaram tanto ao longo de tantos anos para chegar às Olimpíadas e conseguir uma medalha, um pedaço de metal. São Paulo nos diz que devemos nos esforçar assim, buscar assim, não para conseguir uma coroa imperecível, mas a coroa da vitória. A união com o Senhor, esta santidade, devemos nos esforçar de fato para corresponder ao Senhor que nos chama e que nos faz esse convite de estarmos unidos a Ele. E tantos o conseguiram, tantos santos, assim devemos fazer, buscar o exemplo deles. E dentre todos, aquela que melhor o fez foi a Virgem Maria. Na Anunciação, diante do anjo
que lhe perguntava, ela não ficou receosa ou com medo do que os homens fariam. De um possível apedrejamento, porque não estava casada, de fato ainda não coabitava com São José e poderia ser entregue à mão daqueles judeus e ser apedrejada. Não pensou nisso. Deu seu sim. O Senhor me pede, corresponderei com a minha vontade, pois sei que Ele sempre faz a dele. Corresponder à vontade do Senhor. Diante da paixão e da cruz, estava junto ao seu filho. Aos pés da cruz, ali estava sempre unida, sem hesitar. Não fugiu, não se amedrontou. E por isso, estando sempre unida a Ele, é assunto ao céu para perpetuamente assim o permanecer. Pois, quando ouvimos o discurso teológico, vemos as conveniências, e convinha que aquela que em tudo buscou o Senhor, que buscou sempre estar com Ele, buscou em toda a sua vida ter esta união plena, tivesse ao fim dos seus dias aqui na terra a sua união plena com Ele, em corpo e alma no céu. Que a Virgem Santíssima interceda por nós e nos ensine a verdadeiramente buscar o Senhor, verdadeiramente dar razões da nossa fé e anunciar e chamar a tantos que ainda não o conhecem para estar com Ele, para verdadeiramente ter esta vida de comunhão, esta vida plena, e não meramente uma vida de muitos dias aqui, paroquial agora, mas que tenham a vida na eternidade, nesta união com o Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.